Fala galera, bem-vindos ao podcast Além da Sexta, meu nome é Gustavo Teixeira e esse é o 14º episódio desse podcast, um podcast sobre basquete, mas principalmente sobre NBA, e no episódio dessa semana a gente vai fazer uma dinâmica diferente. Eu pedi para vocês me fazerem as perguntas que vocês queriam que eu respondesse nesse episódio, me falassem as pautas que eu não podia deixar de falar, e aí eu vou tentar responder todas as perguntas e mensagens que vocês me mandaram. Foram realmente muitas, bem mais do que eu imaginava, o que é ótimo, fico muito feliz, mas se eu não responder todas, não é nada pessoal, me manda mensagem no direct que eu te respondo no privado para você não ficar sem resposta. E claro que a maioria das perguntas e mensagens foram em relação ao Golden State Warriors, então não podia deixar de usar a minha camiseta em homenagem a esse episódio. Não vai ser um episódio muito agradável pro torcedor dos Warriors, mas enfim, achei que condizia com a ocasião, então vamos lá. Tô aqui com as perguntas no meu celular para ir lendo para vocês. A primeira foi do Matheus para eu falar da má fase dos Warriors. Eu acho que é chover no molhado falar que o Warriors está numa má fase, mas eu acho que para responder essa pergunta, o melhor de tudo é a gente voltar para a temporada passada para entender como que o time chegou aqui, porque é muito fácil a gente falar que é só uma fase, vai passar. Eu até vejo pouca gente falando isso, porque eu acho que até os torcedores mais fiéis estão caindo na real que essa é a realidade do time, talvez não tão ruins quanto eles estão sendo, mas não é um time capaz de ser realmente competitivo nos playoffs, quem dirá ser campeão. O problema dos Warriors começou depois do título em 2022, naquela mesma off-season, o time que era um time campeão, era um time muito bom, obviamente, né, para você ser campeão você tem que ser um time muito bom, mas era um time muito bom que acabou não se reforçando muito, eles praticamente fizeram a manutenção das peças do time, e aí a temporada começou daquele jeito todo torto, com o Draymond Green dando um soco no Jordan Poole. O Draymond Green acabou não sendo suspenso, e isso é muito chave nessa equação. Nem todo mundo se lembra, mas quando o Jordan Poole tomou o soco do Draymond Green no treino, isso aconteceu logo antes da temporada começar, e no primeiro jogo da temporada ia ser a cerimônia de entrega dos anéis. Então, se os Warriors tivessem suspendido o Draymond Green, que fosse um jogo só, ele teria sido suspenso para o jogo das entregas dos anéis de campeão. E eles não quiseram fazer isso, eles quiseram respeitar a história do Draymond Green na franquia. Daquele momento em diante, o time nunca mais foi o mesmo, era um time que era muito parecido com o da temporada de campeão, e mesmo assim, eles não conseguiam se encontrar. A gente já começava a ver os primeiros sinais do Steve Kerr perdendo o vestiário, o time nunca conseguiu se conectar, e aí para piorar tudo, o Curry perdeu muitos jogos na temporada passada por conta de lesão, lesionou o ombro, depois lesionou a perna, e aí o time conseguiu se classificar para os playoffs, se classificou na 6ª colocação, meio aos trancos e barrancos, quase pegou play-in, ganhou do Sacramento Kings na primeira rodada, aí contra os Lakers eles acabaram sendo dominados, foram eliminados em 6 jogos, mas foi uma série realmente controlada pelos Lakers durante todos os jogos, mesmo na vitória dos Warriors, você sempre sentia que o Lakers tinha a dianteira durante a série, e eles acabaram levando. E qual que foi o principal ponto exposto naquela série contra os Lakers? O Warriors não tinha absolutamente ninguém que conseguisse defender o Anthony Davis. Então a gente deixa de lado todos os problemas de vestiário, os problemas que existiam entre Draymond Green, Jordan Poole, os problemas do Steve Kerr, tudo isso, deixa tudo de lado. Qual que era o principal problema na bola, na quadra do Warriors? Eles eram um time baixo, que não tinha ninguém para defender o Anthony Davis. E isso porque eles nem sequer chegaram a enfrentar o Nikola Jokic, porque se eles sofreram contra o Anthony Davis, imagina como ia ser contra aquele time do Denver Nuggets completo. Então, a temporada acabou daquela forma, e aí eles, para resolver o que teoricamente estava quebrado, que era a relação do Jordan Poole com o elenco, eles trocaram Jordan Poole pelo Chris Paul. Foi a grande contratação do time para essa temporada. Eles não foram atrás de nenhum jogador grande, nenhum pivô alto, ninguém que tivesse presença no garrafão. Eles mantiveram praticamente a mesma base, perderam o Donte DiVincenzo, que era um jogador de rotação bem importante para o time, e a esperança era que, pelo menos, o Jonathan Kuminga conseguisse dar esse próximo salto, conseguisse elevar o seu nível. E ele até tem mostrado nessa temporada que ele tá num nível acima da temporada passada, mas ele não vem conseguindo ter as oportunidades que ele precisa, e aí tudo isso vira uma bola de neve, e a gente chega onde a gente chega hoje, que é o Golden State Warriors ocupando a 12ª colocação. É um time que, como eu falei, não é nem de longe um candidato ao título. E aí, já emendando na próxima pergunta, ou na próxima pauta que me mandaram lá no Instagram, o Tadeu perguntou como salvar a temporada dos Warriors.
E, Tadeu, eu sinto muito se você for torcedor dos Warriors. Essa temporada não tem salvação, na minha opinião. Porque para você ter salvação, e aí a gente tá colocando o Warriors no padrão na expectativa de ser campeão. Qualquer coisa a essa altura do campeonato para um time que tem o Stephen Curry, se você não for um candidato ao título, é uma temporada perdida. A mesma coisa que acontece com o LeBron James, com o Kevin Durant, com o Giannis Antetokounmpo, com esses jogadores de altíssimo nível. Chegar numa final de conferência, ser competitivo nos playoffs, não é considerado uma temporada de sucesso para os Warriors. Então, tendo isso como premissa, a gente parte do ponto que para a temporada ter salvação, o time precisa ser transformado em um time candidato ao título, e isso não tem como acontecer. Não existe nenhum jogador disponível hoje no mercado que conseguiria levar o Golden State para esse patamar. Se você pegar todos os jogadores que poderiam ser trocados, que a gente sabe que estão disponíveis, como Zach LaVine, Pascal Siakam, o Buddy Hield, jogadores assim, nenhum deles conseguiria fazer o Golden State ser um time pronto para ser campeão. O que eles provavelmente fariam seria o Golden State pelo menos se classificar para um play-in, ou até mesmo ir numa corrida legal no final da temporada e pegar tipo uma sexta colocação, mas não muito mais do que isso. O Golden State ele é hoje o time mais caro da história da NBA, eles estão muito acima do teto salarial e por conta disso eles pagam multas milionárias para conseguir sustentar esse time. E você ter o time mais caro da história, que nem sequer vai chegar perto de disputar o título, a reação esperada é que você pelo menos então vá para o caminho de cortar espaço na folha salarial. E jogadores como o Zach LaVine não colaboram com essa estratégia. Então por isso que eu acho que o Zach LaVine, por exemplo, estaria descartado. Por mais que alguma troca tenha que ser feita, e eu acho que ela vai ser feita, mesmo que seja uma troca pequena, uma troca para aliviar um pouco da pressão que está em cima do time. Eu não acho que seria nenhuma troca que conseguiria colocar o Golden State num patamar que é esperado do time, que é de ser candidato ao título. O Siakam seria o que mais chegaria perto disso. Ele é um jogador de nível All-Star, um jogador que com certeza ajudaria a colocar o Warriors pelo menos nos playoffs, mas esse Warriors, mesmo com o Siakam nos playoffs, não ganharia do Denver Nuggets e não ganharia do Los Angeles Clippers, por exemplo. E só aí você já praticamente elimina qualquer possibilidade do time chegar numa final de conferência. E você fazer uma troca desse calibre para chegar na segunda rodada, para ser eliminado na primeira rodada, não é considerado uma temporada de sucesso, com certeza. Então, para mim, essa é a realidade do time. O fim, a gente tá vendo o fim da dinastia. Normalmente as dinastias não acabam de uma maneira bonita, a gente viu isso com o Chicago Bulls nos anos 90, com os Lakers nos anos 2000, e agora a gente começa a ver com o Golden State Warriors o que aparenta ser o fim da dinastia do time, aos poucos, começando com o soco do Draymond Green, depois indo com a eliminação para os Lakers, e aí essa temporada da forma que tá indo, a gente tá vendo o time aos poucos, infelizmente, caindo aos pedaços, literalmente. O Arthur pergunta quais são as opções para o futuro do Golden State Warriors. Uma das opções que com certeza não é uma das que vai mais agradar o torcedor, mas que realmente é uma opção plausível pensando no cenário atual do time, que é não fazer absolutamente nada, deixar o Klay Thompson e o Chris Paul saírem do time no final da temporada. Você mantém a base com o Stephen Curry, Draymond Green, Jonathan Kuminga, Podziemski, Moses Moody, e você constrói as arestas do time em volta desses jogadores. Jogadores que têm contrato, que eles não trocariam, que provavelmente não interessaria trocar eles no final da temporada, e você alivia a folha salarial, porque não é só uma questão do dono do time querer pagar ou não os salários. Se o time está na situação financeira que o Golden State está, eles não conseguem colocar escolhas futuras de draft em trocas para reforçar o time. Eles não conseguem receber mais salário do que o que eles estão enviando em trocas. Então, qualquer tipo de troca, eles precisam enviar elas por elas. Eles não conseguem mandar um jogador que ganha 20 e receber um que ganha 25. Você limita muito as manobras que o time consegue ter para poder melhorar. Então, por mais que não seja o ideal você perder o Klay Thompson de graça, você perder o Chris Paul de graça depois de uma temporada como essa que está sendo, é algo que precisa ser considerado. Não necessariamente é o que eu faria, eu, como falei, com certeza faria alguma troca, nem que seja só uma troca para aliviar a pressão, como eu falei, porque precisa fazer alguma coisa, o time precisa mexer, o vestiário precisa ter algum tipo de impacto para tentar dar uma sobrevida para esse time, mas nada eu acho que vai virar chave, que vai ser
game changer, nada disso. O João me perguntou se eu acho que o Curry poderia jogar em outra franquia. Poder, no sentido da palavra, pode, mas eu não acho que ele vai. Eu acho que ele vai se aposentar como um Warrior. Eu não consigo imaginar o time trocando ele sob hipótese alguma. E aí, já emendando com a próxima pergunta do Alan, se eu acho que o Golden State deveria considerar um rebuild, uma fase de reconstrução. Não acho. Se você pegar toda a história da franquia, os grandes jogadores que eles tiveram foram provavelmente Will Chamberlain, Rick Barry, lá nos anos 60, 70, e agora a fase do Stephen Curry. Eles ficaram ali num período de 30, 40 anos na, entre aspas, irrelevância da NBA. Tinham times competitivos, pegavam playoffs muitas vezes, mas não conseguiam ir muito mais do que isso. Então, mesmo que seja um Curry para fazer 36 anos, continua sendo um jogador top 10 da liga, provavelmente. Ele não tá jogando como top 10 nessa temporada, mas se você fosse ranquear os 10 melhores jogadores da NBA, você provavelmente ainda colocaria o Curry no top 10. Você abrir mão desse tipo de jogador para ir para uma fase de reconstrução que muitas vezes pode demorar anos e muitas vezes nem é certeira. Olha o exemplo do Detroit Pistons e do Oklahoma City Thunder. Na NBA é muito incerto. Para você ir para uma fase de reconstrução, você tem que ir muito certeiro, tipo o Oklahoma City Thunder. O Oklahoma é o melhor exemplo do que fazer se você quer ir para uma reconstrução na sua franquia, mas não, eu não acho que é viável ir para uma reconstrução que envolveria trocar o Curry. Não acho que é uma boa ideia. Acho que poderia colocar a franquia em muitos anos de fila, que eu acho que para uma franquia que investiu tanto dinheiro nos últimos anos, que tem uma arena recém-construída, que precisa dar retorno e hoje é considerada a franquia mais valiosa da NBA, eu não acho que o rebuild seja um caminho, e eu realmente não acho que passa sequer pela cabeça do general manager, dos donos. Eu não acho que é algo nem sequer cogitado. E para encerrar essa parte do Golden State, tem uma última pergunta que já liga com os Lakers, que é o segundo time que mais me fizeram perguntas e falaram para eu comentar, que é a pergunta do Igor, que ele fala o que o Golden State Warriors e o Lakers precisam fazer para chegar nas finais de conferência. Eu acho que do Golden State já tá respondido, eu acho que não tem muito, eu realmente me surpreenderia demais, eu queimaria minha língua se o Golden State conseguir chegar numa final de conferência nessa temporada, independente do que eles façam, acho que eu deixei isso bem claro. E os Lakers eu acho que é um pouco diferente, hoje eles claramente não estão nesse caminho, mas eu acho que pro Lakers é um pouco diferente, principalmente porque eles têm 2 jogadores top 10, o Golden State não tem nem perto disso, o Lakers tem 2, LeBron James e Anthony Davis são jogadores top 10 da liga, provavelmente ficariam ali na faixa junto com o Curry, entre a 7ª e a 10ª colocação, talvez tenha gente que coloque um dos dois no top 12, mas não vai fugir muito disso, só que eu acho que pro Lakers conseguir chegar nesse patamar, ou precisa ter uma reviravolta completa de escalação e rotações por parte da comissão técnica. Eu até fiz um vídeo recente no perfil falando que o Darvin Ham provavelmente seria o primeiro técnico demitido dessa temporada. Já saíram algumas reportagens lá da gringa que falam que ele hoje não corre risco, mesmo com a situação atual, que ele tem a total confiança da Jeannie Buss, que é a dona do time, do Rob Pelinka, que é o general manager. Então, partindo desse princípio que o Darvin Ham não vai ser demitido e que ele pelo menos vai terminar a temporada com os Lakers, precisa ter uma reestruturação completa de quais jogadores jogam em quais minutos da partida, quem começa as partidas. A gente já viu uma primeira mudança, de novo, mais uma mudança de time titular dos Lakers nesse último jogo contra o OKC, que eles jogaram bem, foi uma das melhores atuações, provavelmente talvez a melhor atuação desde o título da Copa NBA, do In-Season Tournament. Foi o jogo que eles jogaram melhor, apresentaram melhor basquete, tanto defensivamente quanto ofensivamente. O time parecia estar mais entrosado do que em noites anteriores. E a gente viu essa mudança do D'Angelo Russell voltando para o time titular. Mas o que não entra na minha cabeça é que o Lakers tem os mesmos jogadores que chegaram na final de conferência da temporada passada e o Darvin Ham simplesmente não coloca o time em quadra. D'Angelo Russell, Austin Reeves, Jared Vanderbilt, LeBron James e Anthony Davis. Esse foi o quinteto titular que carregou o time no finalzinho da temporada regular, na primeira e na segunda rodada dos playoffs contra Golden State e Memphis Grizzlies. Eles só mudaram o time titular na final contra o Denver Nuggets, porque aí eles estavam indo pro tudo ou nada, estavam sendo atropelados pelo Denver, então naquela altura tudo bem tentar mudar, mas até aquele ponto era o time que estava dando certo. E nessa temporada, esse quinteto jogou 40 segundos juntos.
não faz o menor sentido. O Jarred Vanderbilt perdeu boa parte do começo da temporada lesionado, eu sei. O D'Angelo Russell teve períodos muito ruins, eu sei, mas mesmo assim não tem justificativa para o Darvin Ham não colocar esse quinteto titular no time. Eu acho que seria o quinteto titular que poderia fazer o Lakers voltar a engrenar. Mesmo assim, eu ainda acho que eles provavelmente vão precisar fazer alguma troca, porque o buraco ficou muito embaixo. Eles chegaram no mesmo recorde, no mesmo histórico da temporada passada, que a gente sabia que o time não funcionava, e nessa temporada que no papel é um time que fazia sentido, foi um dos times que, na minha opinião, e eu continuo achando, que melhor se movimentou na janela de transferências. Eles mantiveram a base do ano passado, trouxeram bons reforços, mas a temporada desandou de uma forma realmente inacreditável, principalmente depois do título da Copa NBA. E o Darvin Ham, dá pra cansar de falar isso, mas a temporada dele é realmente muito fraca. Ele e o Steve Kerr dos Warriors estão tendo temporadas deprimentes. Aqui o Moisés só mandou Darvin Ham. Esse foi o comentário dele. Acho que já tá mais do que respondido pro Moisés. E pro Miguel, que perguntou Lakers is back, eu não sei se is back ainda, eu diria que não. Eu acho que a vitória contra o KC foi uma boa vitória, mas eles tiveram derrotas nessa última semana bem complicadas. A contra o Phoenix Suns foi completamente chocante em casa, completamente atropelados pelo Phoenix Suns, que realmente está começando a engrenar, mas eu acho que o Lakers pode melhorar com o elenco que tem. Eles têm capacidade de fazer isso. O próprio Jarred Vanderbilt deu uma entrevista falando que ele acha, e o sentimento dentro do vestiário é que o time consegue dar a volta por cima com as peças que eles têm. Eu não tenho certeza, eu provavelmente tentaria alguma troca. Foi especulado pela ESPN americana que um executivo anônimo da NBA falou para o Zach Lowe, que é um dos principais jornalistas que cobre NBA, ele é realmente muito bom e muito crível, as informações dele costumam ser legítimas. Ele trouxe no podcast dele uma informação de que o Atlanta Hawks estaria disposto a enviar DeJounte Murray, Bogdanovic e Capela para os Lakers se eles colocassem o Austin Reeves e a escolha futura de draft deles. Claro que teriam que ter outros jogadores envolvidos para poder fazer os salários baterem, mas assim, se isso for realmente verdade, o Lakers tem que fazer essa troca para amanhã. O Austin Reeves é ótimo, muito legal ver ele jogar, realmente um bom jogador. Não é o All-Star que a torcida dos Lakers fala, mas é um bom jogador, um jogador interessante. Mas esse pacote, pelo amor de Deus, o Atlanta Hawks tem que estar muito louco para aceitar uma coisa dessa, mas se realmente fosse verdade, se chegar perto da trade deadline, dois times desesperados podem acabar fazendo um negócio tipo desse, mas eu acho que seria o único tipo de troca que, se eu fosse o Lakers, eu envolveria o Austin Reeves. A escolha futura de draft eu até estaria mais disposto a trocar se eu fosse o Rob Pelinka e os Lakers, porque depois desse próximo draft o Lakers vai desbloquear algumas escolhas futuras lá da troca do Anthony Davis com o New Orleans Pelicans. Então depois desse draft eles recebem ativos que hoje estão congelados, mas para eles poderem envolver o Austin Reeves, que é hoje o terceiro melhor jogador indiscutível do time, precisa ser uma melhora substancial, precisa ser uma melhora que consiga elevar o time de patamar. Se você trocar o Austin Reeves pelo DeJounte Murray, é um upgrade, sem dúvida. O DeJounte Murray é, sem discussão, melhor que o Austin Reeves. Mas eu não sei se coloco o Lakers em cima do Denver Nuggets. Não sei se coloco o Lakers em cima do Clippers, do Phoenix Suns, com todo mundo saudável. Então, não sei se valeria a pena trocar o Austin Reeves. Fazer por fazer, no caso dos Lakers, não acho que vai trazer muito benefício. Acho que tem que ser alguma troca interessante no sentido de realmente aumentar o teto do time. O teto que é hoje provavelmente uma segunda rodada no máximo, uma final de conferência no melhor dos mundos. Mas fora isso, não acho que tem nenhuma troca que eles possam fazer. Para fechar a pauta do Los Angeles Lakers, o Gabriel perguntou onde eu acho que o LeBron James vai jogar na próxima temporada, e eu acho, pelo menos até agora, que vai ser no Los Angeles Lakers. A gente sabe, pelo menos a galera que tá um pouco mais por dentro do LeBron James e do filho dele. O filho dele tá na faculdade agora, tá jogando na USC, que é uma faculdade lá da Califórnia mesmo, e ele era cotado antes da temporada começar para declarar para o draft de 2024. Ele teve um problema cardíaco, teve uma parada cardíaca
bem séria, conseguiu se recuperar, voltou a poder jogar sem nenhuma restrição, só que isso atrasou, ele começou depois dos companheiros de time na temporada, então a gente precisa ver se ele realmente vai conseguir voltar ao patamar de prospecto pronto para o draft. Mas a gente precisa esperar para ver se ele realmente vai tentar entrar no draft e na NBA nesse ano ou se ele vai ficar mais uma temporada na faculdade. Se ele não entrar na NBA, se ele não declarar para o draft, eu acho que o LeBron James joga mais uma temporada no Lakers sem nenhuma discussão, acho que não é nem muito questionado isso. Se o Bronny declarar para o draft, eu acho que aumentam as chances do LeBron sair, para o LeBron ir de graça e talvez com um contrato mínimo para o time que escolher o Bronny, mas eu ainda não consigo ver isso acontecendo. E o próprio LeBron, que antes tinha esse discurso de que ele queria jogar com o Bronny no time, nos últimos anos ele já veio mudando um pouco, já veio falando que na verdade o sonho dele, o que importa é eles dividirem a quadra juntos, independente dos times que eles estejam, e aí depois ele já falou que tem que ver se o Bronny vai querer jogar com ele, então ele já deu essa deixa de que não é uma certeza que ele sairia do Lakers para jogar com o Bronny. Agora, encerrados perguntas e comentários sobre Golden State Warriors e Los Angeles Lakers, realmente eram os que tinham sido mais pedidos, então tentei fazer o filtro aqui. A próxima pergunta é sobre o Oklahoma City Thunder e é do Rejânio, que é: qual é o teto do Oklahoma City Thunder nessa temporada? O Oklahoma é um dos times mais surpreendentes nessa temporada. Antes da temporada começar, eu já achava que eles iriam para os playoffs, e o meu palpite é que eles seriam o 8º colocado da Conferência Leste, se classificariam através do play-in, mas se classificariam. Mas eu nunca, e provavelmente nenhum torcedor do Thunder, imaginava que o time estaria tão bem e jogando tão bem, mas eu não acho que o teto deles nessa temporada seja tão alto, igual outras pessoas eu já vi falando que o OKC é candidato para chegar na final da NBA. Eu realmente não consigo ver isso, não porque o time não seja bom, obviamente, acabei de falar que o time é super bom, mas pelo simples motivo de times jovens não são bem-sucedidos nos playoffs, principalmente nas suas primeiras temporadas virando a chavinha, né, nas suas breakout seasons. Isso não acontece na NBA. Em 77 anos de história, a gente nunca teve um caso de um time que é novo e que está tendo a sua primeira grande temporada da forma que é construído chegar numa final de NBA. Já é muito difícil imaginar um time como o Oklahoma, historicamente, chegando numa final de conferência, quem dirá numa final de NBA. Então eu não acho que o teto deles seja tão alto para essa temporada. O que eu acho que é um teto completamente plausível é a segunda rodada dos playoffs. Eu tenho medo deles perderem na primeira rodada, dependendo de quem eles enfrentarem. Se eles enfrentarem um Phoenix Suns, por mais que o time do Oklahoma seja melhor hoje do que o Phoenix Suns, em termos de bola e do que estão apresentando até em termos de perspectiva, o Phoenix Suns é muito mais cascudo, tem Kevin Durant e Devin Booker, e o jogo de playoff é totalmente diferente de temporada regular. Quem acompanha a NBA há mais tempo sabe, quem está começando a acompanhar desde a última temporada ou desde essa temporada tenha certeza disso. Playoffs é uma temporada separada da temporada regular. É por isso que o Sacramento Kings na temporada passada, terceiro lugar da Conferência Oeste, perdeu para o Golden State Warriors, que era o sexto lugar e tinha tido uma temporada de altos e baixos. É por isso que o Memphis Grizzlies perdeu para o Los Angeles Lakers, que era o sétimo colocado. Essas coisas acontecem nos playoffs quando times experientes enfrentam times muito novos. Então, eu acho que o Oklahoma já tá tendo uma temporada bem sucedida, já estão em contagem regressiva para os playoffs. Na temporada regular, o teto deles é o primeiro lugar da conferência, que eu acho que é o único jeito possível deles sonharem com uma final de conferência. Eu acho que do 2 para baixo é muito difícil, não consigo ver eles de jeito nenhum chegando numa final, realmente não consigo, não é demérito para Shai Gilgeous-Alexander, não é nada disso, mas é que realmente times jovens como é o Oklahoma City Thunder, na sua primeira grande temporada, não conseguem ser bem-sucedidos nesse nível de playoffs. Conseguem ganhar séries, conseguem talvez beliscar uma final de conferência, mas de jeito nenhum chegar numa final de NBA. A próxima pergunta é em relação ao Minnesota Timberwolves e é bem parecida com essa, ela é do Edu, que pergunta se o Wolves tem chance de título nessa temporada e dando destaque pro Karl Anthony Towns e pro Anthony Edwards, que estão realmente jogando muito bem nessa temporada. Eu acho que pro Minnesota é um pouco diferente do Oklahoma, pelo nível de maturidade e experiência do time. Você tem veteranos, realmente veteranos. Claro que a estrela do time, que é o Anthony Edwards, é jovem e tem pouquíssima experiência de playoffs, só jogou playoffs 2 vezes, mas eu acho que o time hoje do Minnesota é mais pronto para os playoffs do que
o Oklahoma, principalmente por já terem chegado nos playoffs na temporada passada. Para os playoffs, o Minnesota estaria nesse degrau acima do Thunder, mas também o teto deles eu hoje vejo sendo a final de conferência. A próxima pergunta é do Muniz e é sobre o Sacramento Kings. Ele pergunta por que o Kings tem alguns jogos tão abaixo das expectativas. Cara, eu, sendo bem sincero, eu acho que o Sacramento Kings, ele tá na mesma linha do que ele estava na temporada passada. A diferença é que, como na temporada passada ele deu esse salto tão impressionante de um time que vinha há 16 anos sem pegar playoffs, e aí numa temporada para outra eles se classificaram como o terceiro colocado da conferência, foi muito impressionante. E aí a gente viu eles perderem nos playoffs na primeira rodada e ficou esse gostinho de, putz, eles poderiam ter chegado um pouco mais longe, quem sabe na próxima temporada. Nessa temporada, eles estão caminhando para ter o mesmo resultado da temporada passada. Se eles mantiverem esse mesmo pace, esse mesmo ritmo até o final, eles vão chegar no mesmo número de vitórias e derrotas da temporada passada. O Oeste está mais profundo, o Oeste está mais forte do que no ano passado, o que significa que partidas que talvez no ano passado eles ganhassem com uma certa facilidade ou ganhassem partidas que a gente achasse que eles não devessem, nessa temporada isso não está acontecendo. Eles continuam tendo De'Aaron Fox e Domantas Sabonis jogando em nível All-Star e All-NBA, dois jogadores que são estrelas na liga hoje. O restante do time é praticamente igual. Eu arriscaria dizer que dos 15 jogadores da temporada passada, que eu saiba assim, mais ou menos 13 ou 12 no mínimo continuaram no time, então é praticamente o mesmo time, só que a gente não tá vendo esse salto que talvez o torcedor gostaria. Eu entendo essa sensação de que o Sacramento Kings talvez esteja numa espécie de montanha-russa, altos e baixos, mas eu acho que é muito mais em relação a uma possível expectativa do que a realidade. O Sacramento Kings é um time digno de playoffs, vai se classificar para o playoffs com certeza, mas que dificilmente vai passar da primeira rodada de novo. Eu não vejo essa questão de altos e baixos, eu vejo um time que tá meio igual à temporada passada. Continuaram sendo um bom time em relação à temporada passada, mas a gente não viu uma crescente igual talvez a gente imaginasse depois do que foi a surpresa no ano passado. A próxima pergunta é sobre o Los Angeles Clippers e é do Bruno perguntando se eu acho que o Clippers tem chance de título. Tem, igual eles têm desde 2019. Isso é uma coisa que eu já cansei de falar em outros vídeos. Eu falo para quem quiser ouvir, o Los Angeles Clippers sempre foi um candidato ao título nos últimos 4 anos. Com o time que eles tinham, com Kawhi Leonard, Paul George e a profundidade do elenco que eles têm, sempre tiveram um time capaz de ganhar o título. A questão é que o time nunca consegue corresponder. Em 2019, em 2020, na bolha, eles decepcionaram tomando uma virada de 3-1 pro Denver Nuggets e deram a desculpa da bolha. Beleza, passou. Em 2021, eles, na minha opinião, teriam sido campeões se todo mundo tivesse ficado saudável naquela temporada, mas perderam na final de conferência depois de terem perdido o Kawhi Leonard por lesão. Aí o Kawhi fica uma temporada inteira fora. Aí o time disputa o play-in na temporada 2021-2022. Eles não se classificam nos playoffs porque no segundo jogo do play-in o Paul George pega Covid e não joga. E aí o New Orleans Pelicans avança. Aí no ano passado, em 2023, eles estavam engrenando na segunda metade da temporada e o Paul George se machuca. E eles enfrentam o Phoenix Suns na primeira rodada, mesmo sem Paul George, com o Kawhi jogando um absurdo e podendo passar do Phoenix Suns mesmo sem o Paul George, e aí o Kawhi vai lá e se machuca. Então, foram temporadas seguidas decepcionando. A questão do Clippers sempre para no mesmo lugar, que é a saúde de Kawhi Leonard. Se o Kawhi se machucar, o time não tem chance de ir longe nos playoffs. Um time que tem só James Harden e Paul George, hoje, em 2024, não chega longe nos playoffs. Um time que tem James Harden, Paul George e Kawhi Leonard tem chance de ser campeão. É tudo questão do time ficar saudável. Eu não consigo colocar todas as fichas neles, porque o Clippers está naquele quadrante de eu só acredito vendo, e nessa tem tudo para ir bem de novo, tudo para ser competitivo, tem um time bom no papel, time bom na prática, e se todo mundo ficar saudável, talvez seja hoje o time que tem mais chance de bater de frente com o Denver Nuggets. E aí do lado do leste, eu acho que conseguiria bater de frente com todos os times que viriam, Boston Celtics, Milwaukee Bucks. Não sei se eu escolheria o Clippers antes de Boston Celtics ou Milwaukee Bucks, provavelmente não, mas teria chance de ser uma final competitiva. As próximas duas perguntas são em relação a jogadores, não a times. O
primeiro é a do Thiago, que pergunta sobre o Kyrie Irving, se eu acho que ele tem chance de ser All-Star nessa temporada, e falando que ele tá jogando muito. Sim, ele realmente tá jogando demais. Eu acho que o fato do Luka tá fora nos últimos jogos e do Kyrie tá saudável depois de muito tempo na temporada lidando com lesão ajuda para isso, infla os stats dele, mas não muda o fato do Kyrie realmente ser fenomenal. Ele saudável, ele bem, é um jogador top 25 da liga com tranquilidade, um jogador que é um jogador All-Star, mas eu não acho que ele vai ser All-Star nessa temporada. Eu acho que os jogos que ele perdeu acabam prejudicando ele, mas tem muitos armadores muito bons no Oeste. A gente tem provavelmente nessa temporada Luka e Shai sendo os titulares. Na reserva a gente vai ter o Anthony Edwards e o Stephen Curry, e aí você já acaba as posições de armador, e aí você tem dois coringas, que talvez um deles pudesse ser o Kyrie, mas aí você ainda tem armadores como De'Aaron Fox, Devin Booker, que hoje provavelmente estariam acima do Kyrie nas votações de All-Star, fora que na posição de coringa, na vaga de coringa, o Kyrie compete com alas e pivôs, então não consigo imaginar o Kyrie sendo All-Star. Ele está jogando como um All-Star, mas duvido muito que ele seja nessa temporada. A próxima pergunta é sobre o Trae Young, e ela é do Cunha. Ele pergunta se o Trae Young é um armador top 3 da NBA. Infelizmente eu não acho. Eu acho que ele não é nem top 5, eu acho que ele briga pelo top 6, top 7, mas eu acho que pelo top 5, não. Eu com certeza coloco ele atrás de Luka, Shai, Curry, Lillard, De'Aaron Fox e Tyrese Haliburton. Eu acho que a briga dele é com o Fox, Haliburton, para tentar beliscar essa quinta colocação, mas eu acho que ele tá no mesmo bolo de Jalen Brunson, que tem feito uma temporada espetacular, desde a temporada passada, vai ser All-Star nessa, uma temporada fenomenal, tá no mesmo bolo de Kyrie Irving, de James Harden, provavelmente melhor do que eles, mas eu acho que o Trae Young briga para talvez beliscar a quinta ou sexta vaga, mas eu acho que o top 7 seria provavelmente onde eu colocaria ele hoje. Estamos chegando no final, agora as últimas duas perguntas. A primeira delas é um geralzão feito pelo Léo, perguntando os meus palpites para os times nos playoffs. Essa, Léo, eu vou ficar te devendo, porque senão eu vou dar spoiler da série que eu tô fazendo no TikTok e no Instagram. Eu tô fazendo um vídeo para cada um dos 30 times, e aí nesses vídeos eu dou os meus palpites para cada um dos times, onde eu acho que eles vão terminar na temporada regular e aonde eu acho que eles vão terminar nos playoffs. Se você quiser ter uma ideia, eu confesso que ele não muda muito dos meus palpites de antes da temporada começar. Tiveram algumas mudanças, principalmente ali nas meiucas, entre os times da terceira e sétima colocação. Eu acho que vão ter alterações, mas os favoritos não mudaram, então se você quiser dar uma olhada na série que eu fiz antes da temporada começar, mas para não dar spoiler para quem tá acompanhando a série, vou deixar guardado essa. Daqui a alguns dias você vai descobrindo time por time, e aí daqui a, acho que já foram, quando esse episódio está indo pro ar, já foi 4 ou 5 episódios, então daqui a, no máximo, 25 dias, você vai ter a sua resposta de quais são os meus palpites para os playoffs atualmente. E agora, indo para a última pergunta, eu deixei essa última de propósito porque eu acho que ela encerra bem esse episódio, é a pergunta do Otávio, que é: quais times eu acho que têm chances reais de chegarem na final de conferência, não final da NBA, final de conferência. Então aqui não são times que eu acho que podem chegar, times que eu acho que têm chances de verdade de conseguirem beliscar essa vaguinha. Eu acho que do lado do leste é mais fácil. Hoje eu não consigo ver nenhum time que não seja Bucks, Celtics e 76ers. Eu acho que o New York Knicks talvez seja o mais perto de conseguir beliscar, mas eles provavelmente precisariam de alguma troca. E o Cleveland Cavaliers depende de como tiver o time no final da temporada. Eles estão numa fase melhor, começaram a temporada meio mais ou menos, mas eu tava com expectativa muito alta para eles, e aí a temporada começou meio assim. Então eu acho que hoje o Cleveland é mais um palpite para talvez uma segunda rodada. Não consigo hoje cravar se o Cleveland é real candidato para a final de conferência. Então, do lado do leste, real candidato hoje, quando eu estou gravando esse episódio, é Milwaukee Bucks, Boston Celtics e Philadelphia 76ers. E do lado do oeste, candidato para a final de conferência, aí eu acho que tem mais opções. Candidatos reais, eu acho que é Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Phoenix Suns, Los Angeles Clippers e Los Angeles Lakers. Claro que pro Lakers é o mais difícil e o menos provável desses hoje pela situação na tabela. Como eu falei, precisaria acontecer toda essa reviravolta, mas tendo LeBron James e Anthony Davis é muito difícil colocar as fichas contra esses caras. É o único time da NBA hoje que provavelmente tem 2 jogadores top 10.
que você quiser falar jogadores top 11, top 12, provavelmente nenhum. O mais perto talvez seria o Bucks, com Giannis e Lillard, mas eu não acho que o Lillard hoje é top 12. O Lillard provavelmente brigaria ali no top 15. Então, enfim, eu acho que isso é um diferencial, mas o Lakers desses 5 é hoje o que eu estaria menos confiante, mas esses 5, Denver, Minnesota, Phoenix Suns, Clippers e Lakers, seriam os times que eu acho que poderiam chances reais de chegarem na final de conferência. Com isso, a gente vai encerrando o episódio dessa semana. Muito obrigado a todos que ficaram até o final. Espero que vocês tenham gostado desse formato. Quem sabe pode virar um quadro, se o feedback for positivo, se vocês gostaram. Eu realmente gostei bastante de fazer esse tipo de formato. Acho que fica bem legal a interação, mas enfim, contem aqui nos comentários, me mandem mensagem do que vocês acharam, e quem eu não respondi também, por favor, não deixe de mandar mensagem. Sei que eu não respondi todo mundo, como eu falei, mas tentei juntar os temas e fazer um bem bolado para tentar atender a maioria. E a gente se vê de novo por aqui na semana que vem com o episódio número 15 do podcast Além da Sexta. Até a próxima.